Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade aqui. O final da primeira lição, início da segunda, eles estão interligados num assunto de suma importância, que é sobre a questão da obediência e desobediência, a questão do pecado também. Então nós vamos trabalhar mais ou menos nessa linha aí, nesse primeiro momento, e peço muito a atenção dos irmãos e também a participação, porque eu percebi em uma das nossas escolas, quando nós falamos um pouco sobre pecado, que ficou algumas dúvidas, alguns questionamentos, né, acerca do que nós estamos falando, e é importantíssimo nós atentarmos para o princípio, para a doutrina, né, da palavra de Deus acerca desse assunto, não somente desse, né, mas como nós vamos trabalhar esse assunto. Então, não guarde para você a sua dúvida ou seu questionamento, tá? Porque ele é importante para todos nós, tá? Então, nós vamos partir desse princípio aqui, o propósito da criação, né? Nós sabemos que lá no jardim, o Senhor colocou duas árvores, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas são literais, embora haja uma discussão entre alguns estudiosos aí sobre se eram literal ou não, né? Alguns dizem que essas árvores eram simbólicas, aquela coisa toda. Alguns outros falam que era literal. Bom, se nós partimos do princípio de que essas árvores eram simbólicas, então a serpente que falou com Eva também era uma simbologia, não era literal, né? Aí nós vamos ter que trazer a simbologia para vários outros pontos ali no Gênesis. Nós vamos também ter que falar sobre o mito de Adão. Será que Adão realmente era real ou era um mito, né? Então tudo isso está junto no contexto. Então nós precisamos sempre levar em consideração, né, o contexto onde está inserido essas posições aí, para a gente analisar se era literal ou não. Então, para nós, eu creio aqui que para todos também, né, é literal. Essas árvores estavam lá, ok? Elas vão aparecer de novo. Elas não, mas a árvore da vida vai aparecer no Apocalipse. Não é também simbólico, é literal, tá? Logicamente que uma diferença de Gênesis para Apocalipse é que Apocalipse tem muita simbologia, tá? E aí cada símbolo ali deve ser analisado dentro do seu próprio contexto. Porém, o princípio de interpretação sempre é literal. Nós partimos do literal. Para ser simbólico, o contexto tem que indicar que seja simbólico, senão nós interpretamos de forma literal, ok? Tá? Isso é de suma importância. Alguém leia para nós Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos ler mais de um versículo. Gênesis, capítulo 2, verso 9. Percebam aí que o verso 9 diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte. E isso está dentro do contexto dos versículos anteriores do capítulo 2 e do capítulo 1 também, que vem registrando a criação. Então não pode ser simbólico. Isso aqui é literal, tá? É tão literal também, né, que mais adiante ele vai dar uma ordem. E eu vou pedir para que alguém leia para nós aí o verso 15 a 17. Ainda no capítulo 2, do verso 15 ao 17. Ok? Então, nós temos aqui a literalidade destas duas árvores. Mas elas indicam, elas apontam, tá, para um princípio fundamental. Primeiro, ele fala da árvore a árvore da vida, né, se não me engano aqui, deixa eu ver aqui. Verso 15, tomou posição no jardim, o Senhor deu a árvore, de toda a árvore do jardim, assim, aí ele vai ordenar da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, tá? Aqui é uma ordem direta,
tá? E na verdade a palavra aqui é um mandamento, ok? Porque ele já havia falado sobre a primeira árvore, que é a árvore, as duas árvores, que é a árvore primeiro a árvore da vida, depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a árvore da vida, ela aponta, na verdade, para Cristo, ok? Que é a árvore da vida, Cristo, tá? É Ele que concede vida, tá? E ao participar disso, o homem não é eterno, ele foi criado para a eternidade. Os irmãos entendem a diferença ou não? Sim? Ah, eterno somente Deus. O que é eterno? Não tem começo nem fim. Ah, então o homem não é eterno, ele foi criado para a eternidade. E por isso ele precisa ser, por assim dizer, abastecido, fortalecido, para que ele viva a realidade da eternidade. Então a árvore da vida dava esse suporte para o homem também, entre outros fatores que Deus propôs para essa realidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal aponta, na verdade, ali para a capacidade de o homem fazer escolha, decidir. E aí nós vamos entrar aqui num assunto bem debatido, tá? Mas eu não faço questão de ir muito a fundo nessa questão. Se, por exemplo, depois da queda, né, alguns dizem que o homem perdeu o livre-arbítrio, tá? Outros dizem que não. Então, a gente vai lendo, vai meditando, vai estudando, vai caminhando aqui. Eu não queria me deter muito nessa discussão, tá? Embora seja importante, tá? Nós precisamos atentar para essa realidade. Então, só para que os irmãos tenham ideia, então existem pelo menos duas escolas. Uma defende, né? Uma escola teológica diz que depois da queda, né, a partir do pecado de Adão, o único que teve livre-arbítrio foram Adão e Eva. A partir daí, nenhum homem nasce com livre-arbítrio, tá? É uma questão a ser analisada, principalmente à luz do texto sagrado, porque logo no capítulo 3 nós vamos ver o que Deus fala para Caim. A gente vai chegar lá, tá? E uma outra escola diz que sim, que o homem, ele na verdade, logicamente que o pecado, ele contaminou, ele enfraqueceu, né, a questão do livre-arbítrio, mas o homem não perdeu a sua capacidade de escolha. Lembra que quando nós falamos sobre pecado aqui, que antes de pecado ser uma decisão, ser uma escolha, é uma questão de natureza? Os irmãos lembram disso? Isso é fundamental, porque mesmo a escola que diz que o homem não tem livre-arbítrio, olha, se o homem tem livre-arbítrio, por que ele não para de pecar? Né? Se ele decide não pecar, então por que ele não consegue? Porque antes de ser uma questão de decisão, o pecado é uma questão de natureza, nós nascemos em pecado. Não adianta eu decidir não pecar, se é a minha natureza. Eu preciso de uma outra natureza superior à natureza do pecado para que haja um domínio, para que haja um governo. Então não é apenas uma questão de decisão, é uma questão antes de natureza, tá? Mas a gente vai caminhando, mas como eu disse para vocês, coloquem as dúvidas de vocês e até mesmo os questionamentos para que a gente possa caminhar à luz do texto sagrado, com todo respeito, né, com toda a seriedade, porque a gente sabe que entre nós temos pessoas que pensam diferente e nós temos essa liberdade, né, e de caminharmos juntos. Até porque, só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, John Wesley e Whitefield, eles eram totalmente diferentes na sua teologia. Totalmente diferentes, principalmente nessas questões. Mas caminharam juntos, trabalharam juntos, evangelizaram juntos. Embora isso hoje, nos nossos dias, tenha se tornado um campo de batalha, infelizmente, né? Os arminianos, calvinistas, e nós nem somos somente arminianos, nós vamos ainda, para alguns nós somos mais heréticos ainda, porque nós somos arminianos ou wesleyanos. A coisa fica bem mais, para alguns, bem mais distante, né, da teologia reformada, enfim. Mas nós respeitamos, levamos em consideração, tá? E nosso ponto de partida e fundamento é o que a palavra de Deus assim nos diz. Ok, irmãos? Então vamos lá. O texto de Gênesis fala que Deus criou duas árvores em especial e as colocou no centro do jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi criado moralmente neutro, não tendo conhecimento do bem e do mal. Ele foi criado sem pecado e perfeito. A criação dessas duas árvores e a proibição dita
ao homem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tiveram um grande significado. O principal deles foi estabelecer o livre-arbítrio, pois sem essa árvore e essa proibição, o homem estaria alienado somente a Deus, sem a chance de abandoná-lo ou desobedecê-lo. O fruto proibido significa que todos os dias Adão precisaria decidir continuar em Deus ou desobedecê-lo. Nós precisamos também atentar para o seguinte, que a questão de livre-arbítrio está dentro da imagem e semelhança, ok? Lembra que a gente falou lá sobre o que significa ser criado à imagem e semelhança do Criador? Então, há essa capacidade aí, ok? A capacidade de escolha e tomada de decisões é uma das faculdades espirituais que nos assemelha ao Criador. Deus não criou marionetes sem a opção de abandoná-lo. Todos precisam estar com Ele voluntariamente. Ok? Então, essa árvore ali, ela simboliza justamente essa questão. Lógico que nós estamos aqui falando de Adão e Eva, tá? E partindo desse princípio, repito, que a partir da queda, aí se dividem as opiniões, mas nós vamos caminhar debaixo dessa orientação aqui. Então, a princípio, essa árvore traz essa ideia. A Bíblia não fala que tempo Adão e Eva, eles permaneceram nesse estado de inocência, né, e de santidade não provada. Né? Quanto tempo eles ficaram sem pecar, né, vivendo em comunhão com Deus, mas chegou o momento em que eles tiveram que decidir, tomar uma decisão a partir de uma ordem divina. E aí nós entendemos o seguinte, que nós começa a ser construído aqui no livro de Gênesis a doutrina do pecado. Tá? Lá em 1 João, mais adiante a gente vai ver isso, não precisa abrir agora. João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Tá? Pecado é a transgressão da lei. Deus deu uma ordem para Adão. Eva ainda não estava ali. Ok? Foi criada depois. E a ordem para Adão, que é o representante ali, a liderança, era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto diz, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, ou como está no original, morrendo, morrerás. Parece ser redundante, mas a ideia ali é de morte não somente física, mas espiritual. Morrendo, morrerás. Essa era a ordem, e aí nós temos também a consequência da desobediência. Ora, a obediência, ela se mantém, ela mantém a partir da vida, ou mantém a vida. A desobediência traz a morte. Mais adiante a gente vai ver isso também em Romanos, que Paulo trabalha muito bem essa questão, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas nesse primeiro momento aqui, era justamente isso, olha, você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então ele recebe essa ordem e deveria obedecer. Esta obediência ou desobediência revelaria o amor e o valor que Deus tinha tanto para Adão como para Eva. Porque logo em seguida vem Eva, Deus criou Eva, né? E nós sabemos o que aconteceu aí, eles desobedeceram e comeram do fruto, né? E experimentaram, passaram a conhecer, porque o texto diz aqui o seguinte, árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia ali é o seguinte, que eles deveriam conhecer tanto o bem quanto o mal a partir da revelação divina, e não por experiência independente. Estamos construindo aqui a doutrina do pecado, tá? Em um certo sentido, o pecado é a transgressão da lei, mas o que move ou o que impulsiona para transgredir a lei? Existe um fator aqui que impulsiona para a transgressão da lei. Ora, se o homem fora criado a partir de Deus, Deus o criou, né? O homem, ele não é pleno em si mesmo, ele depende de Deus. Obediência significa viver nessa dependência, assumir essa dependência, amém? Então o pecado é viver na independência. O que move o ser humano para a desobediência, para a transgressão, é justamente o desejo, o propósito de viver independente de Deus.
esta é a força do pecado. O fator motivador para a transgressão da lei, para viver na desobediência, é justamente a independência. O que nós vamos chamar de egoísmo, o homem voltado para si mesmo, vivendo para si mesmo e tudo para si mesmo, independente de Deus. Não preciso de Deus, e não quero Deus, então eu posso viver sozinho, desconsiderando o fato de que ele fora criado por Deus e para Deus, né? E a imagem e semelhança do Criador. Então o que motiva, na verdade, e o que essa árvore nos mostra claramente aqui, é justamente essa questão de independência. Todo pecado, toda transgressão, ela tem origem na independência, no propósito de se tornar independente, ou querer ser independente, ou fazer algo totalmente alienado de Deus, separado de Deus. Até aqui tudo bem? Os irmãos entenderam? Alguma questão, alguma pergunta? Isso aqui é fundamental. Nós estamos falando de pecado, no singular. A Bíblia faz essa diferença, já falamos aqui. Então isso tem que se tornar claro, pecado, tá? Singular, tá? Ele está falando aqui do pecado original, pecado que dá origem aos pecados. Imagine uma árvore, como aquela ali, aquelas duas ali, tá? Você pode ver que elas têm os frutos ali, né? Então, vamos dizer o seguinte, que esses frutos, na verdade, é o resultado da natureza da árvore, né? E se um desses frutos, ou os frutos, boa parte deles estão sendo ruins, como é que a gente faz? Qual que é o problema? O problema está onde? No caule, nos galhos, nas folhas, no fruto ou na raiz? Está na raiz. E aí nós chamamos a raiz de pecado e os frutos de pecados, práticas pecaminosas. Guarde essa diferença, isso é muito importante para o entendimento da doutrina de pecado, é muito importante também para o seu entendimento de santificação, tá? E é muito importante também para o seu entendimento de condenação ou absolvição eterna, o que nós já falamos aqui, é fundamental, ok? Então vamos lá, vamos caminhar aqui, eu creio que vocês estão caminhando comigo aqui, tá? A árvore da vida era a garantia de que o homem seria eterno, assim como Deus. Essa expressão aqui também é, tá? Mas a semelhança de Deus, então. Essa vida encontrada na árvore é a vida de Deus. Ele é a árvore que ficava no jardim para dar vida ao homem. Mas o fruto dessa árvore viria a ser Jesus, pois após o pecado só podemos ter vida nele. João 5,10 diz, Jesus diz que devemos ter vida nele. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o ingresso para se afastar de Deus, pois ele deixou claro, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A morte predita por Deus era física e espiritual. Física porque o homem foi criado para morrer. Física porque o homem não foi criado para morrer. E espiritual, pois lhe fez adquirir a condição de perdido eternamente. Eternamente condenado a viver longe do Criador. Todos os dias diante de Adão e Eva estavam essas duas árvores, a árvore da vida e a da morte. Eles deveriam escolher um caminho. Infelizmente escolheram alimentar-se da árvore proibida e nós sofremos a consequência daquele ato até hoje. Não somos melhores do que Adão e Eva. Certamente faríamos o mesmo se estivéssemos no lugar deles. Na verdade, todos os dias temos comido do fruto proibido e com prazer fazemos isso. A grande questão é que hoje o fruto da árvore da vida, Jesus Cristo, está à disposição daqueles que desejam livrar-se da morte. Aí vai falar aqui com relação à questão de decisão e de escolha. Estamos diante dessa realidade constantemente, ok? De obedecer ou desobedecer, de caminhar na dependência ou na independência. Bom, até aqui tudo bem? Vamos para a lição 2, então, e nós entramos aí, o tema da lição 2 é o seguinte, o problema do pecado e a cruz, tá? E aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão do pecado, tá? Dos pecados, morte espiritual, morte eterna, todos
esses princípios aí, o sentido, o significado, para a gente ter um entendimento e uma compreensão mais clara acerca destas verdades aí. Na lição anterior, estudamos sobre o propósito eterno de Deus, que era habitar entre os homens, tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O pecado foi um acidente na história humana. Foi consequência do mau uso da liberdade que Deus havia dado a Adão, trazendo consequências terríveis para o mundo e para a humanidade. Não devemos pensar na salvação como um plano B, quando entendemos que esse não era o propósito eterno de Deus, pois ele não foi surpreendido com a decisão errada de Adão. É aquela velha pergunta: pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Lógico que sabia, irmãos. Mas a gente saber e decidir pelo homem são duas coisas distintas. Mas a salvação foi a medida necessária para estabelecer a ordem e o propósito eterno de Deus. Ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. O fato é que a vida na terra acabou se tornando totalmente diferente do que deveria ter sido, caso o homem não tivesse pecado. Antes de nós entrarmos aqui no primeiro ponto, vá comigo para Romanos capítulo 5. Nós temos uma ideia aí de algumas coisas que precisamos também esclarecer. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Não, só o verso 12 já está bom, ok? Alguém lia para nós Romanos 5,12. Bom, a partir daí Paulo está trabalhando a universalidade do pecado, tá? Ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem? Adão, tá? Então ele pecou, consequentemente o pecado dele, porque ele era o representante federal, né, de toda a raça humana, passa para todo mundo, não somente o pecado, mas a sua consequência, pois o texto diz assim, porque, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. Todos pecaram porque herdaram o pecado, e todos pecaram porque decidiram pecar. Sim ou não? Sim, e a consequência é a morte. Mas que morte é esta? A morte, em primeiro lugar, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. São 3 tipos de morte, ok? A morte espiritual é nascer separado de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Alguém leia para nós. Ok. Romanos 6, 23. Então entenda o seguinte: todo ser humano, a partir de Adão, nasce espiritualmente morto, separado de Deus. Por isso que ele precisa de salvação. Alguém uma vez colocou no Face um negócio, não sei se você pode me ajudar a lembrar, muitos viram, e aí o pessoal ficou ali achando o máximo, uma coisa fantástica. Colocaram sobre Lúcifer, que Lúcifer nunca adulterou, nunca mentiu, nunca não sei o quê, nunca roubou, nunca matou, né? Mais ou menos isso. E foi expulso do céu. Qual foi o pecado do Lúcifer? Oi? Independência, rebeldia. Aí alguns estavam justificando ali, porque às vezes, nós condenamos as pessoas, né, porque as pessoas mentem, condenar e tal, aquela coisa toda. Eu digo, o pessoal faz umas afirmações assim, totalmente incoerentes, porque elas confundem pecado com pecados. O pecado é justamente o que nós estamos trabalhando aqui. Perceba aqui que Paulo ali em Romanos 5,12, ele fala pecado no singular, ele está falando do pecado original. Ele não está falando de práticas pecaminosas, ele não está falando de mentir, de roubar, de matar, de se prostituir, de adulterar, de assassinar, não está falando dessas práticas. Ele está falando do pecado original, da independência de Deus, é disso que ele está falando. E todos nós nascemos desta forma, condenados. Bom, ao nascer assim, automaticamente nós começamos a viver a prática do pecado. Porque a única coisa que nós sabemos fazer muito bem é pecar, porque é da nossa natureza. Então nós começamos a desobedecer, nós começamos a transgredir,
consciente ou inconscientemente, nós transgredimos. Às vezes as pessoas perguntam, mas como pode uma criança de 3, 4 anos, né, já começa a brigar por causa dos seus brinquedos, e tem uma atitude egoísta, ou então tem um acesso de raiva, a gente já percebe sinais de desobediência, né, de tendências para práticas pecaminosas, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem, mas como que pode? Né? O que é isso? Isso é o pecado original. Nasceu morto espiritualmente. Entendeu? Está só revelando as fraquezas, que aí depende de cada um, aí é outra coisa. Mas o fato, mas como é que pode essa criança, ela já nasce, ninguém ensinou, ninguém instruiu ela, por exemplo, a mentir, a roubar, entendeu? A agir com ira. Ou até mesmo um assunto muito em voga hoje, como é que pode uma criança de 5, 6 anos já nascer com tendência homossexual? Ora, a herança é espírito familiar, irmãos, isso é o pecado original. É simples assim. Como qualquer outro pecado. Vai manifestar alguns tipos, algumas práticas específicas de pecado. Mas a origem está onde? Nasceu morto espiritualmente. É simples assim. Por que a psicologia não vai explicar? Porque ela não lida com essa questão moral. Ela não lida com essa questão moral. Ela lida com a questão emocional, psique, mas ela não trabalha com a questão moral, porque se ela trabalhar com a questão moral, ela vai dizer que o homem é o culpado, e não o vizinho, o pai, o avô, o lugar onde ela nasceu, que tudo isso são fatores influenciadores, mas o que determina é a sua natureza pecaminosa, pronto, entendeu? 260 linhas de pensamentos psicológicos, nenhum deles se entende e nenhum vai afirmar isso. Só vai transferir, não, você é assim por causa disso, você é assim por causa do fulano, né, lá na sua árvore genealógica, lá, e então por isso que você é assim, você é vítima. E a Bíblia vai dizer, não, você é culpado, você nasceu em pecado, você nasceu separado de Deus. Então você não precisa de uma reforma psicológica, né, de uma reforma, de uma prática de vida. Não, você precisa nascer de novo, de uma nova natureza. Exatamente, está na raiz, entendeu? Não está nos frutos, não, está na raiz. Essa é a questão que está sendo trabalhada aqui. Aí Paulo vai falar o seguinte aqui em Efésios, que ele nos deu vida, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Aí ele fala essa realidade aqui, porque na verdade o pecado vai gerar pecados e delitos, crimes, desobediências, entendeu? Em relação à revelação divina, ok? A questão aí não é moralidade, é antes, o que vem antes da moralidade, antes da moral. A moral está onde, irmãos? Na mente, na alma. A morte espiritual está onde? No espírito. Então o problema no homem não é uma questão moral, é espiritual. E por isso que ele se equivoca. Então não somente ele, mas outros que seguiram ele, que antecederam, que partem desse princípio, embora isso seja parte da verdade. Porque a nova natureza vai trazer uma moralidade, né, ou a moral, na moralidade não, né, a moral real, que é a semelhança de Cristo. Ok? Mas o problema do homem não é psicológico, não é moral, o problema do homem é espiritual. O problema que acarreta a questão moral, espiritual. Porque, por exemplo, existem pessoas moralmente corretas, sim ou não? E que vão para o inferno. Exatamente. Então há uma necessidade do sobrenatural. Porque se fosse só uma questão moral, irmãos, então é só nós nos comportarmos direitinho, fazer a coisa certa. Só que é muito mais do que isso, entendeu? É a natureza, é lá dentro, onde só o Espírito de Deus pode realmente transformar. Conheço pessoas não cristãs e que elas se dizem ateus, né? Não falam palavrão, fiel ao cônjuge, entendeu? É organizado nos seus negócios, mas tem pavor de Deus.
Não precisam de Deus. Senão se é uma questão moral, mas não é. Não é somente isso. É também, mas não é somente isso. É um pouco mais profundo. Com certeza. E até certo ponto, irmãos, não podemos também ir para um extremo de negar que não há uma mudança. Entendeu? Há uma mudança. Por exemplo, os fariseus, eles não observavam a lei? O próprio Nicodemos, o jovem rico. Agora, Nicodemos é um exemplo clássico, fantástico, porque quando ele vai conversar com Jesus, Nicodemos era um cara extremamente, ético, correto. E aí Jesus vai dizer para ele, Nicodemos, é o seguinte, você vai ter que nascer de novo. Para Nicodemos, se ele falasse isso para uma pessoa que vivesse na prática da imoralidade, do crime, entendeu? Da violência, tá. Não, mas falou para Nicodemos, um mestre em Israel, um homem de oração, que conhecia as Escrituras, entendeu? Extremamente ético, correto, observador da lei. E Jesus vai dizer para ele, não, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu não, Nicodemos. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a sua ética, com todo o seu comportamento, porque Nicodemos, irmãos, Nicodemos era uma referência. Nicodemos era o mestre dos mestres. E não só referência na questão de conhecimento. Nicodemos era uma referência na questão de postura, de comportamento, de lidar com a esposa, com os filhos, com os negócios, enfim. E ele vai ter um encontro com Cristo. E Jesus diz para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo, filho. Se você não nascer de novo, não tem. Mostrando claramente, como fora dito aqui, que não é uma questão de autoajuda, mas ajuda do alto. É muito mais profundo. E nós precisamos levar isso em consideração para as nossas vidas e o que está sendo apresentado hoje, não somente lá fora, mas principalmente nos púlpitos. Um evangelho que não lida com a realidade. Um evangelho que às vezes oferece salvação e perdão sem o princípio fundamental do arrependimento. Por que eu preciso de Cristo? Porque eu nasci em pecado. Porque eu nasci separado de Deus. Eu sou egoísta, eu vivo para mim mesmo. Essa é a minha natureza. Se o arrependimento não partir dessa consciência, desse entendimento que só o Espírito de Deus pode nos dar, e por isso quando Jesus fala acerca do Espírito Santo, no Evangelho de João, no capítulo 16, ele vai dizer assim, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, não dos pecados, do pecado. Por quê? Do pecado, Porque não me receberam, porque não creram em mim. E não crer em Cristo é muito mais profundo, irmão. Não acredito em Cristo. Sabe quem não crê em Cristo? Eu não preciso de Jesus, eu tenho a minha vida. Eu governo a minha vida. Isso eu não creio em Cristo. Mas eu morri por ti, porque tu quiseste, eu não preciso disso. Eu posso viver muito bem sem Jesus. Isso é não crer em Cristo. É muito mais do que, eu não creio, eu não aceito. Não, é muito mais, irmãos. É uma atitude totalmente egoísta e independente. E o Espírito vem para convencer, o verbo convencer ali é confrontar. Porque não há, já falamos aqui, não há arrependimento sem confrontação. Quando eu falo confrontação, irmãos, eu estou falando de trazer à tona a realidade. Tá? Não estou falando de confrontar no sentido de ser agressivo, de ser grosseiro, de ser violento, entendeu? Principalmente partindo de mim, porque às vezes parece que é isso. Então, essa é a questão aqui, irmãos, a questão do pecado. Tá? Entendendo a questão morte espiritual aí? Todos nascem, todos. Criancinha, que inocente. Não existe inocente, irmãos. Questão de pecado não tem inocência. Não tem. A questão da criança é a consciência. A questão da criança é a consciência, até chegar a uma consciência de entendimento e compreensão para o arrependimento, porque precisa, arrependimento precisa disso, mas nasce em pecado, precisa de salvação, precisa de novo nascimento, precisa de regeneração, entendeu? Morte eterna, que é pior do que a morte espiritual. Aliás, a morte espiritual, morte física, que para muitos, ainda até mesmo entre nós, a morte física é o fim de tudo, porque falta entendimento e compreensão, irmãos.
Esses três tipos de morte, a morte física é a menos pior. Ela é menos pior do que a morte espiritual e infinitamente menor do que a morte eterna. Porque se morreu fisicamente aqui vai para o céu, é vida eterna. Que terrível. Às vezes eu fico, sabe, eu já fui em vários. Fui fazer vários ofícios de pessoas não cristãs. E aí você tem que ter né? O pessoal já está machucado, já está... E o luto, essa é a pior dor, né? Tanto psicológica como emocional, enfim. E às vezes eu ouço assim, fulano descansou. Agora sim descansou, porque às vezes vem, né, de um sofrimento, dependendo da doença, aquela coisa toda, passou por todo um tratamento, uma coisa terrível, e sofrimento, dores terríveis, aquela coisa toda, e aí então agora descansou. Se morreu sem Cristo não descansou, irmão, piorou, porque foi lançado no inferno, depois será lançado num lago de fogo e enxofre, que é pior ainda, então não descansou. Não descansou. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, irmãos. Precisamos, porque esta é a verdade do Evangelho. Só descansa se está em Cristo. Se não tiver em Cristo, é tormento, irmãos. Olha lá Lucas 16, que não é parábola, né? O rico e o Lázaro. Jesus está trazendo ali uma realidade, ele está desvendando, ele está descortinando a realidade eterna ali. Entendeu? Porque o rico, né, todos os seus benefícios aqui na terra, e o mendigo ali. Agora os dois morrem. O rico vai para um lugar de tormento, ele tem consciência de onde ele está, ele sabe onde ele está e por que ele está lá. E ele se lembra da sua família. O inferno não é uma questão de consciência, não, é um lugar real. A pessoa sabe que está lá e por que está lá. E aí vai o Lázaro para o seio de Abraão, descansando, de fato e de verdade. Entendeu? Então nós estamos lidando aqui não só com uma questão física, material, mas acima de tudo com uma realidade eterna, eternidade, espírito e alma, e corpo também. Só para você pensar, não vou entrar no assunto, mas se nós receberemos um corpo glorificado para viver no novo céu, na nova terra, vocês acham que aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre não receberão um corpo? Eles vão receber um corpo de corrupção. Alguém diz, pastor, como é que pode um Deus misericordioso, né, permitir que uma pessoa sofra por toda a eternidade? Se Deus não fosse misericordioso, Ele iria destruir. Mas o inferno está lá para dizer que foi dada a salvação, mas ela foi rejeitada. Olha como é sério, irmãos. É porque se não entrar, não sei o que entra aí também, porque, né? Numa desses ofícios aí que eu fui fazer, eu fui fazer um ofício de uma pessoa que viveu anos no espiritismo, aquela coisa toda. E eu cheguei, pedindo para eu fazer, eu vou fazer, não tem problema nenhum, faço. E não cobro nada, de graça. Cheguei ali, com a minha Bíblia, já ficaram me olhando, né, claro. O pastor veio fazer um ofício de uma espírita. Aí tinha duas senhoras conversando assim. E uma dizendo para a outra assim, você viu fulano lá no mercado? Mas tu sabe que eu vi ele. E ele falou comigo. Mas esses dias eu encontrei ele também. Ele falou comigo, me trouxe uma mensagem. Aí eu entendi que elas estavam falando de alguém que tinha morrido e que tinha voltado e que falou com elas.
porque essa é a crença. Eles têm experiências com isso, e por isso eles acreditam. E aqui cabe uma observação. O fundamento da nossa fé não são experiências, é o que a Bíblia diz. Se a minha experiência é contra a palavra, eu jogo a experiência fora e fico com a Bíblia. Aí na hora do ofício eu falei, eu quero explicar aqui o que significa morte. Morte é separação. O homem foi criado pelas mãos do Criador. Fui falando. Ele foi criado da terra, corpo, tá? E Deus soprou nele o fôlego de vida, espírito, e ele se tornou alma vivente. Quando nós morremos, há uma separação. Espírito e alma voltam para Deus para dar conta e o corpo volta ao pó. Isto significa que quando eu e você morremos, nós somos tirados desta dimensão material, terrena, e somos levados para uma dimensão da eternidade e não voltamos mais. Aí eu disse assim, estão vendo esse corpo aqui dessa senhora? Vocês não vão ver mais, ela não vai voltar mais falando, sorrindo, trazendo mensagem. Se for, não é ela. E se não é ela, quem é? Aí eu sempre me lembro do filme Ghost, que a Ângela chorou. Aí eu olhei para ela, meu Deus do céu, tu está vendo um filme espírita, tu está chorando. Ai, mas é emocionante. Não, de cara. Eu olhei para ela, tu está chorando por quê, Ângela? Ai, meu Deus, mas é emocionante. Tu viu que ela falou para ele ali, só o que eles sabiam. É lógico que fala, porque o espírito maligno acompanha, está falando, entrou nela e falou, lógico. Meu Deus do céu, mas ele não voltou, minha filha. Isso é um filme espírita. Deixa eu chorar, então chora. Apocalipse 20, verso 14. Você também chorou, mas não falou nada, né? Você também chorou, mas não falou nada. A experiência, ela é real, ela é verdadeira, no sentido de que ela acontece. Ela envolve sentidos, ela envolve mente, ela envolve sensações. Então, é uma experiência, tá? Então, como que você convence uma pessoa? Só o Espírito de Deus. Ela teve a experiência. Irmãos, eu já falei aqui, logo seguido que eu voltei para São Paulo, depois que meu pai faleceu, eu fiquei uns dias aqui. Aí nós estávamos em São Paulo, voltamos para São Paulo. À noite, na primeira noite que eu fui dormir, eu me acordei com a sensação de que alguém estava me tocando nos pés. E eu abri os olhos, quem estava no meu quarto? Meu pai. E ele queria falar comigo. Muito claro assim. A Ângela dormindo, numa maravilha. E aí eu levantei a mão e fui repreendendo. E ele saiu do quarto, passou pela sala e saiu pela cozinha, pela porta da cozinha. Só que eu tinha deixado a porta da cozinha fechada e ela estava aberta. Isso era umas 3 horas da manhã. Eu chego na igreja às 8 da manhã, toco o telefone, um presbítero diz, pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu fui despertado hoje pela madrugada, 3 horas. E o Espírito me disse que eu tinha que orar pelo senhor, porque o senhor estava sendo visitado por um espírito maligno, se passando pelo seu pai. E o Espírito claramente me mostrou que ele entrou pela porta da cozinha e foi até o seu quarto. Então são experiências reais. Você acha que se eu não falasse com aquele espírito, ele não ia falar comigo? É lógico que ia falar comigo. E até ia para uma sessão e ia desenvolver o dom. Por isso que as pessoas são enganadas. Mas nós não negamos a experiência. Tá?
Nós não negamos a experiência. Nós, na verdade, analisamos, nós julgamos à luz das Escrituras. Ok? Mas lógico, não existe dor maior do que a dor do luto, irmãos. Não, são experiências reais, tá? Por isso, quando você lidar com uma pessoa assim, nunca critique a experiência dela. Porque no momento que você criticar, negar a experiência dela, ela vai fechar o coração para o que você vai falar. Porque ela teve a experiência é real. Só que ela é enganadora, entendeu? Então nunca critique, nunca julgue, entendeu? A pessoa, eu falei com fulano, porque às vezes lá em casa nós temos uma cadeira que a Ângela ganhou do meu pai. Eu digo que de vez em quando eu sento ali para tomar chimarrão com ele. Até esses dias o pastor Kleber esteve lá em casa, ele disse assim, tio Júlio, eu tenho umas cuias para me dar e que eu estou sem cuia. Eu digo, eu tenho, que eu tomo chimarrão com meu pai aí. De vez em quando ele vem tomar chimarrão comigo, se quiser levar, não, essa aí eu não levo. Mas é brincadeira. Agora, quando nós lidamos com essas pessoas, nunca critique, nunca faça pouco caso da experiência dela. Porque é uma experiência real. Ela não é verdadeira, ela é enganosa. Mas ela é real. Nós temos que usar de misericórdia, de compaixão, ainda que sem negar a verdade. O efeito da verdade, ele só é profundo quando ela é ministrada em amor. Porque Deus é amor. Então, ouça, não critique em si, mas deixe que o Espírito vá te conduzindo para levar aquela pessoa ao entendimento de que aquela experiência, mesmo sendo verdadeira e real, ela é uma experiência que engana e que escraviza, que traz um jugo, mas é uma experiência. Você não tem experiência com Deus? Quando você conta para um incrédulo, ele acredita? Geralmente não. Ele vai dizer que você é doido, você está viajando, né? Fumou alguns, né? Baseado aí também, é doido. Não, porque ela vai fechar o coração. Porque não está, na verdade, a pessoa teve a experiência, irmãos. Ah? Nós sabemos que foi um demônio, nós sabemos que são espíritos malignos, mas elas não sabem. Boa parte delas depois, quando elas começam a saber, aí já estão num nível mais profundo de escravidão, é outra história. Mas a princípio, nós aqui precisamos agir em amor, ouvir. Porque as pessoas não precisam ouvir de religião, elas precisam ouvir do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Elas já têm todas as religiões aí, nenhuma delas resolve. Elas precisam ouvir de Jesus. Quando você for abordado ou abordar um espírito, um macumbeiro, um maçom, não fale de religião, anuncie em Jesus. Porque é disso que o homem precisa. E o primeiro princípio aqui para nós atrairmos as pessoas é ouvir. Ouça tudo que ela tem para dizer. Você vai ouvir cada coisa que, meu Deus do céu, como é que pode acreditar nisso? As pessoas precisam ouvir de Jesus. Anunciar Jesus, ok? Só para encerrar aqui, leia o texto aí, depois na próxima terça a gente dá continuidade. Apocalipse 20, 14, nós vamos orar. Pode ler. Ok? Essa é a morte eterna, tá? A morte eterna. Não há mais como retornar. Serão lançados num lago de fogo e enxofre, né? E não há mais como retornar. Não sairão mais dali, ok? Vamos orar. Depois da oração, você pode trazer a sua oferta e colocar no gasofilácio. Te damos graças por este tempo tão precioso. Te damos graças ao Espírito, porque és Tu, Senhor, que nos ensina, que nos conduz, que nos orienta, que traz o entendimento, a compreensão, a iluminação da Tua palavra. Ajuda-nos a mantermos um coração ensinável, isto é, aberto para a Tua ministração. E à medida que o Senhor nos concede
entendimento, compreensão e conhecimento, que estejamos colocando em prática e transmitindo a outros que precisam ouvir das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dando-nos uma continuidade de noite e de semana debaixo da Tua graça. É a nossa oração, agradecidos em Cristo. Amém.